Boa tarde, gente. Acho que podemos colocar o primeiro slide. Pessoal, tá no ar. Okay. Toda vez que eu era convidado para fazer uma palestra, há 20 anos atrás, as pessoas sempre me chamavam para falar do futuro. E a internet era uma coisa que estava começando a existir. E havia uma enorme curiosidade, porque falavam que a internet ia mudar completamente tudo que acontecia no mundo. Então, se falava que a medicina ia ficar diferente, que as pessoas iam descobrir cura para as doenças de forma colaborativa, iam interagir, descobrir terapias, que elas iam conversar sobre seus problemas, que, enfim, surgiria uma nova economia, que surgiria uma sociedade em rede, uma série de coisas que hoje a gente está vendo acontecer e que ainda vai acontecer muito mais. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente precisa pensar, primeiro, o que as pessoas querem, né, para poder pensar o que pode ser o futuro. E a gente também precisa pensar o que as pessoas não sabem o que querem. Os grandes inventores, os caras que mudaram o mundo, eles criaram coisas que as pessoas não sabiam o que queriam. Por exemplo, Henry Ford, quando criou o carro, se perguntasse a alguém o que elas queriam para se locomover melhor, iam falar cavalos que comessem menos e fizessem menos cocô na rua. E nunca carros, né? Outra coisa que é muito importante também é a atitude, a forma de fazer o futuro, a forma de pensar o futuro. E a atitude mais correta é planejar a própria obsolescência. Quando as pessoas imaginam que, daqui a um tempo, tudo que elas fazem hoje vai ser passado, se preparar para construir esse futuro é alguma coisa muito importante. Então, na hora de contar a história aqui de 20 anos de internet, eu gosto de contar um pouco dessa história com esses olhos, com os olhos de alguém que estava pensando o futuro há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás, a Embratel, em dezembro de 1994, publicou esse anúncio, que é um anúncio um tanto quanto estranho. Se vocês derem uma rápida lida nesse texto aí, vocês vão ver que é a coisa mais complicada do mundo entrar na internet. Primeiro que você tem que discar para um número super complicado, enfim, tem uma série de termos que são absolutamente estranhos, e nenhuma das palavras e das linhas que vocês podem observar nesse anúncio são usadas hoje. O que é que isso significa? Que a tecnologia ficou transparente, então a tecnologia ficou legal. Então a internet, efetivamente, ela deixou de ser uma promessa tecnológica para ser alguma coisa que faz parte da nossa vida. Hoje ninguém mais fala, vou entrar na internet, né? E antigamente era cool dizer, hoje à noite eu vou entrar na internet. Esse site, eu acho que foi o primeiro site mais legal e importante da internet brasileira. Muita gente aqui é jovem, talvez nem tenha visto o KD, mas eu garanto que todo mundo que usou a internet no comecinho usava diariamente o KD, muito antes de existir qualquer tipo de intimidade com as marcas Yahoo, muito menos a marca Google, que não existia nessa época. O nosso site de busca era o KD, né? Um site brasileiro e que era, enfim, inspirado naturalmente num fenômeno que estava começando nos Estados Unidos, que era o Yahoo. Um outro site que também foi extremamente importante no começo da internet, porque caracterizou a entrada da imprensa, né, na internet de uma maneira organizada, a Folha de São Paulo criou o Universo Online em 1996. E o Universo Online foi muito significativo, porque
ele pretendia ser muito mais do que a Folha. Ele pretendia agregar conteúdo de diversas revistas, diversos outros jornais, enfim, diversos outros sites que vinham, na época, sendo criados. Eu coloquei essa tela aí, que não é uma tela de 96, é uma tela de 98, por uma curiosidade. Ali embaixo aparecem 3 banners, que em 98 eram os únicos espaços interessantes que existiam para comprar de publicidade na internet brasileira. A internet brasileira, nessa época, em 98, ela devia estar chegando a 1 milhão de usuários, e a gente conseguia comprar aqueles 3 banners ali para poder divulgar as marcas. E o banner da esquerda, que é um banner do Vectra, foi a primeira campanha que a minha agência veiculou na internet em 1998. A GM era nosso cliente, e a minha agência, nessa época, chamava-se Medialog. Ainda não era a agência que eu fui lançar em 1999, que eu vou falar logo mais. Em 1999, esse ursinho aí foi o protagonista do lançamento da agência Clique. Então, eu queria que o pessoal soltasse um vídeo aí para mostrar o site de lançamento da agência Clique. Cute design, super cool multimedia technologies, awesome ideas. All this makes the internet pretty and fun. But what about the results? The time for playing internet is over. Por favor, dá um clique nesse Agência ursinho. Clique, Brazil's biggest internet agency. Isso era uma enorme Agência provocação. Clique, Brazil's biggest internet agency. E a assinatura da agência Clique era a maior agência de internet do Brasil. No dia do lançamento da agência Clique, um jornalista virou para mim e disse assim: pô, você é um cara meio pretensioso, né? Mal você lança a agência e já disse que é a maior agência de internet no Brasil. Tudo bem que você tinha a Medialog, transformou na agência Clique, mas por que essa assinatura? Eu falei, olha, tem alguma outra agência de internet no Brasil? Ninguém se diz agência de internet, então nós somos a maior. É porque somos a única. Então, a gente estava lançando um conceito, uma nova categoria. Existiam as agências, e a gente estava lançando uma agência de internet. E era a primeira agência de internet do Brasil. Então, eu gostava de dizer que a gente era a maior agência de internet do Brasil, porque já nascia com 50 pessoas. Essa brincadeira do ursinho nos levou a quase perder a conta da GM, porque o diretor de marketing da GM ligou para a nossa diretora de atendimento e disse que achava um absurdo a gente cortar a cabeça do ursinho Ted. Bom, e a gente, com jogo de cintura, explicou no próprio site que aquilo era uma coisa fake para não assustar as crianças e teve que fazer uma adaptação do site, mostrando como a internet a gente consegue consertar as coisas rápido, e mostrou que era um ator, que aquilo era, enfim, era um truque, né? E isso acalmou o nosso cliente, que manteve a conta da GM com a gente, que era muito importante. A gente lançou a agência Clique em outubro de 1999, e um pouco antes, um sujeito que, enfim, é muito conhecido e controvertido no mercado, chamado Daniel Dantas, que é o dono do Opportunity, ele nos deu uma encomenda que era lançar um negócio que ele estava criando, que era a internet grátis no Brasil, né? Então, ele queria criar o maior portal do Brasil, tudo dele era gigantesco e grandioso, e o único diferencial é que ia ser grátis, e que a gente fizesse planejamento do que precisava para isso ser o portal de maior audiência do Brasil. E que a gente não se preocupasse com o orçamento, tinha muito dinheiro e tal. Bom, como ele também era, enfim, o dono do fundo Opportunity, que era sócio do NG9 Opportunity, que era o investidor na agência Clique, NG9, a Nizam Guanais,
né, que tinha um fundo junto com o Opportunity na época. Então a gente, enfim, obedeceu e naturalmente foi muito bem pago para isso e inventou uma marca. Esse nome foi criado. Enfim, o nome é muito óbvio, né? Achei que é internet grátis, então IG, né? Internet grátis, IG. Né? E nós criamos essa marca aí chamada IG. E isso mudou completamente a internet no Brasil. Porque a internet no Brasil, nesse momento, era uma internet que tinha uma característica de ser internet de conteúdo e uma internet em que as pessoas pagavam, né? Normalmente elas pagavam um fixo, mas que nem no telefone, né? Pulso, para poder navegar na internet. E era muito caro. Quem navegava muito pagava muito caro para poder usar a internet. Aí a gente vai e lança a internet grátis. E começa uma grande discussão se essa internet grátis podia ter qualidade ou não e tal. E a gente criou uma campanha muito interessante, né? Quem acabou criando a campanha para a televisão foi o próprio Nizam, dizendo, olha, se a televisão é grátis, por que a internet não pode ser? Né? Então, a televisão tem um ótimo padrão de qualidade, a Globo e tal, por que a internet não pode ser grátis? E, na verdade, a internet podia ser grátis por uma razão muito diferente da qual a televisão era grátis. A televisão é grátis por causa da propaganda. A propaganda sustenta a televisão aberta e a televisão é grátis. Mas a internet era grátis não por causa da propaganda, por causa de um negócio chamado tarifa de interconexão. Se eu for explicar aqui, vai demorar a palestra inteira, mas tinham feito a privatização das teles, o Daniel Dantas, com o Opportunity, e o Garantia, na época, tinham investido nas operadoras, e as operadoras, entre si, roubavam tráfego uma da outra, e tinham que pagar por esse tráfego através desse negócio chamado tarifa de interconexão. Então, quem tivesse um provedor que concentrasse a maior audiência ia ganhar a receita das outras operadoras. E, com isso, enfim, poderia sustentar todo o custo desse portal e ainda daria muito lucro. Né? E isso mudou completamente a lógica. A internet de escada no Brasil virou grátis a partir de então. A Telefônica lançou o seu portal grátis, a Brasil Telecom lançou o seu portal grátis, a Telemar, todos lançaram seus portais grátis, e a internet teve um crescimento grande no Brasil nessa época, porque as pessoas deixaram de pagar pelo acesso. Mas isso, naturalmente, não é suficiente, a gente precisava da banda larga, e logo depois começaram a surgir os planos de banda larga, com custo, mas agora num formato de custo fixo, né? E mais interessante para as pessoas. Quem não tinha dinheiro usava esses portais, enfim, usava esses acessos de internet grátis. Bom, o IG precisava se viabilizar como portal e tal, e todo mundo dizia que aquilo só dava prejuízo porque tinha pouca propaganda, né? Até que mudaram a marca do IG para azul, para poder dizer que o IG dava lucro, né? Uma jogada de marketing bem interessante, né? Enfim, o IG chegou a ser o portal de maior audiência do Brasil em 2002, se não me engano, 2001, 2002, ele chegou a ser o portal de maior audiência do Brasil, graças ao serviço que ele prestava de internet grátis, que era o mais conhecido na época. Bom, vou contar uma outra história. Vocês se lembram também desse negócio aí chamado ICQ? ICQ é o avô do WhatsApp, né? No desktop. O ICQ era um software feito em Israel, que foi comprado pela American Online, e era o Instant Messenger da American Online. A American Online tinha o seu Instant Messenger, o Yahoo tinha o seu Instant Messenger, e a Microsoft tinha uma marca de internet chamada MSN, que também tinha o seu Instant Messenger e que era a terceira maior audiência nos Estados Unidos, era o mais fraco nos Estados Unidos. E a Microsoft no Brasil, ela praticamente não existia como internet. Por quê? Porque a maior propriedade da Microsoft no Brasil chamava-se Hotmail, não se chamava Microsoft, não se chamava nem MSN. O portal MSN tinha 1% de audiência. E a Microsoft contratou a agência Click para, enfim, levantar
o awareness da marca MSN, portanto, da Microsoft na internet, e existiam duas possibilidades. Uma era trabalhar em cima da busca, eles estavam para lançar o Bing, né, que era o buscador, né, que até hoje não, enfim, nunca conseguiu ser o buscador category killer da internet. E a outra era trabalhar com o MSN Messenger, né? E a gente fez um trabalho, na época, muito alinhado em buscar o jovem, que, na época, estava num canal que era, essencialmente, o canal do jovem. E esse canal desapareceu hoje, praticamente. Vocês sabem qual era? A MTV. Então, a gente usou a MTV e conseguiu levar o Messenger, em um ano, de uma audiência de cerca de 40 mil pessoas para milhões de pessoas. E o MSN Messenger passou a ser a maior audiência de internet, uma das maiores audiências de internet do Brasil, levando a Microsoft a ser um dos líderes de audiência de internet no Brasil. Eu acho interessante contar esse case, porque esse foi um dos casos em que depois várias coisas vieram, só que vieram organicamente. E nesse a gente usou marketing para poder divulgar isso. Era uma ferramenta muito boa, ela era melhor do que o ICQ. Se não fosse melhor, não ia ganhar a batalha. Mas a gente acelerou muito esse processo para o MSN eliminar a liderança do ICQ. Bom, quando o MSN Messenger se tornou alguma coisa com audiência muito relevante, isso se transformou num ativo, um ativo que podia comercializar propaganda. E aí a gente precisava, agora, arranjar um jeito da Microsoft ganhar dinheiro. E aí a gente começou a criar formas, junto com a Microsoft, de monetizar isso. E aí a primeira coisa que eu me lembro que a nossa criação inventou foi um Wink, que era uma Coca-Cola que as pessoas podiam mandar umas para as outras através do MSN Messenger. E o primeiro Wink que a gente apresentou, a tampinha saía e a garrafa dava um arroto. E, naturalmente, isso foi reprovado pela Coca-Cola. Mas tinha tudo a ver com a Coca-Cola, com o jovem e tal. Mas, enfim, a Coca-Cola achou mal educado. E então, essa garrafinha de Coca-Cola aparecia com um barulhinho legal, uma opção de coração. E, se você quisesse, depois, você podia ainda clicar. E o seu Messenger virava um Messenger da Coca-Cola. E o número de downloads do skin da Coca-Cola foi um negócio assim enorme. Isso virou um case mundial e levou, inclusive, a Microsoft a comercializar isso em outros países, com marcas como Adidas e, enfim, e várias outras marcas ligadas ao público jovem. Quem se lembra disso? Né? Orkut. Orkut foi o próximo fenômeno que surgiu, enfim, mais ou menos aí na época que o Messenger era, enfim, uma coisa muito usada. Então, na época, existia a identidade da internet das pessoas, era o meu Hotmail, né, que na época era o e-mail que todo mundo tinha, o meu Messenger, MSN Messenger, e o meu Orkut. Né? Da mesma forma que hoje em dia eu tenho o meu Face, né, que é como as pessoas chamam o Facebook no Brasil, o meu Face. Né? Então, o Orkut ele surgiu como um fenômeno, mas uma coisa incrível aqui no Brasil. Eu me lembro que em 2003, 2004, o Google se instalou no Brasil e o meu amigo Alexandre Hohagan, que era o diretor-geral do Google aqui no Brasil, ele me levou para um negócio chamado Zeitgeist, que era um encontro do Google lá na Califórnia, e ele me apresentou o Orkut. A primeira coisa que eu fiz, naturalmente, foi tirar uma fotografia com o Orkut para botar no meu Orkut, que fez um enorme sucesso. E aí, só o Orkut, lá no Google, era o cara que era consciente do sucesso que o Orkut fazia no Brasil. Os donos do Google, eles não tinham ideia, eles tinham os números, mas eles não tinham ideia de que o Orkut era uma coisa fantástica, que as pessoas usavam muito
o Orkut no Brasil e que o Brasil era um país que estava muito na frente dos Estados Unidos em social. Isso é uma realidade. O Brasil adotou social muito antes de outros países, de países da Europa, dos Estados Unidos, de todos esses países. O Brasil entrou nessa onda social muito antes. Bom, em 2010, o Face acaba passando o Orkut e se estabelece, né? E, recentemente, quer dizer, há um ano atrás, mais ou menos, o Orkut acabou saindo do ar. O Google tentou, de toda maneira, emplacar o Google Plus e tal, papapá, mas não rolou, né? Que pena que eles não acreditaram, na época, no Orkut, que foi o líder de audiência aqui no Brasil, foi líder de audiência na Índia, foi líder de audiência no Paquistão, em alguns outros países do Oriente Médio, mas parecia uma coisa meio terceiro-mundista, eles não embarcaram nessa onda, quiseram fazer aquela coisa muito cara Google e perderam a oportunidade aí para o Facebook, né? Mas é bom que existam dois players tão poderosos disputando a liderança da internet no mundo. Vamos falar um pouquinho como mudou a cara da internet num período aí de 10 anos, né? Eu levantei quem eram os líderes de audiência da internet no final fechando o ano de 2003, abrindo o ano de 2004, né? E vocês já veem ali o Microsoft MSN como líder, graças ao MSN Messenger, né? Que acabou, enfim, levantando a audiência do portal MSN também. Tinha aquela separação ali do que era Microsoft, que era o MSN Messenger, e o portal MSN, que acabou pegando a carona do portal, pegando a carona do Messenger. Mas, tipicamente, essa internet, além do fenômeno do MSN Messenger, que é uma plataforma, ela era tipicamente uma internet de portal, né? A gente tem ali MSN, que era um portal, o UOL, que era um portal, o IG, que era um portal, o Terra era um portal, o Yahoo virou um portal, era um site de busca, mas já tinha virado um portal, Globo.com e, depois, o Google, né? Então, vocês olham, o Google está lá embaixo. E 10 anos depois, mudou completamente isso. A gente tem uma internet de plataforma, né? As plataformas dominam completamente a audiência da internet no Brasil. E isso continua, só que agora, enfim, com uma característica mobile. Mas, só olhando 10 anos depois, os campeões de audiência passam a ser o Google, plataforma, produz zero conteúdo, Facebook, plataforma, produção de conteúdo dos usuários, YouTube, idem, né? E aí, depois, a primeira coisa que aparece ali é Globo.com e R7, que aparecem ali porque são ligados à televisão. E a televisão continua levando audiência para eles, mas a única coisa que se mantém lá em cima dos portais é o UOL. E o UOL hoje é o único portal que ainda consegue se manter como portal no Brasil. Recentemente, o Terra praticamente jogou a toalha, o IG tem muito menos audiência, né? E o único portal que ainda continua forte enquanto portal é o UOL, né? E interessante, que foi o primeiro portal da internet. Vocês já tiveram um telefone assim? Isso chamava-se tijolão, né? Em 2003, eu tive um tijolão, né? E o tijolão a gente pendurava aqui no cinto, porque ele não cabia no bolso, né? Então, a única maneira de você portar um tijolão era pendurar ele aqui no cinto. As duas coisas mais cafonas que existiam no mundo eram andar com um tijolão ou uma capanga, né? Então, e todo mundo andava de tijolão, o tijolão era até status, né? Aparecia até nas novelas, né? O cara, em geral, o cara bem-sucedido, ele tinha um tijolão, né? Outro dia eu vi um filme, e nesse filme as pessoas falavam no tijolão, que era um filme dessa época.
Se vocês olharem aí para esse tijolão, a Motorola era líder nesse segmento. A única coisa que tem na tela ali é uma telinha muito pequenininha. Sabe o que aparecia nessa telinha? O número do telefone. Esse era um equipamento de falar no telefone. Esse equipamento era um equipamento de falar. Isso era um telefone. Isso não era nada além de um telefone, não era um smartphone, não era um future phone, não era nada além de um telefone para falar no telefone, era só um telefone móvel. Tá? Em Portugal, celular chama-se telemóvel, né? Um telefone móvel. E é completamente diferente disso aí. Né? Isso aí é um iPhone 6, todo mundo sabe, conhece, muitos têm. E hoje, grande parte do acesso à internet é feito através desses dispositivos móveis. Enfim, a palestra do LinkedIn, né? Enfim, a gente ficou sabendo aqui que até no LinkedIn, mais 50% da audiência já é móvel. Né? Isso acontece no Facebook, acontece, enfim. E tem algumas plataformas que são exclusivamente móvel, né? Por exemplo, Instagram, enfim, Snapchat, que são móveis nativos. Né? Em 10 anos, muita coisa muda. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês 2 marcas que praticamente desapareceram e já foram das marcas mais importantes do mundo. Kodak. Né? Quem fotografava antes da fotografia digital certamente comprava um filme Kodak. Depois apareceu o filme Fuji e tal, não sei o quê, mas Kodak era a marca da fotografia. Alguém ouviu falar na marca Kodak nos últimos 2, 3 anos? Essa marca desapareceu. Né? Tem 10 anos, há 10 anos ela era uma marca importantíssima. Hoje, ela não existe. Eu vou mostrar uma outra coisa que não é do mundo analógico, porque aqui o mundo digital acabou com o mundo analógico. Mas no próprio mundo digital, se você não planeja a sua obsolescência, você também desaparece. Alguém aqui ainda usa um BlackBerry? É possível, porque tem algumas corporações que ainda adotam BlackBerry, mas essa é uma marca que está praticamente desaparecendo, porque não planejou a sua mudança, né? Não planejou a sua obsolescência. Né? Em 10 anos, surgem marcas que passam a ser absolutamente essenciais na nossa vida. Enfim, isso tem uma velocidade muito grande. Né? A internet nos proporciona essa mudança de uma maneira muito acelerada. Em 2004, criou-se o Facebook. Em 2005, o YouTube. Em 2006, o Twitter. Em 2007, o iPhone. Parece uma coisa mais antiga o iPhone, né? A gente tem tanta intimidade com o iPhone. 2007. Em 2008, Android. Em 2009, o WhatsApp. Em 2010, Instagram. O Instagram só tem 5 anos. Né? Então, parece que já está ficando até um pouco velho para algumas pessoas que entraram na onda do Snapchat e outras coisas, mas o Instagram só tem 5 anos. Hoje, ninguém anda, enfim, ninguém sai de casa sem, ou fica dentro de casa sem as suas apps preferidas. Né? Então, por exemplo, praticamente, essa é uma das apps mais usadas aqui no Brasil, que substituiu o MSN Messenger, enfim, tipicamente, enfim, para ser usada, né, no mobile, e de uma maneira mais social. Né? O Instagram, né, tem também category killer. O Snapchat, que cresce muito. Né? Quem for dirigir, certamente não sai de casa sem acionar o Waze, ainda mais no trânsito de São Paulo. Não sei se vocês sabiam, mas São Paulo é a cidade em que mais se usa o Waze no mundo. Porque São Paulo é a cidade que tem um dos piores trânsitos no mundo com pessoas andando de carro.
Tem cidades com trânsito muito ruim, mas as pessoas acabam usando mais transporte coletivo e tal, talvez seja mais simples de andar, mas o Waze é a cidade em que mais se usa o Waze no mundo é São Paulo. Quem não está querendo mais usar o carro, usa o Uber, né? E, enfim, quem não quer usar carro de jeito nenhum, pedala e usa, por exemplo, sei lá, eu gosto de usar o Strava, né, para poder medir as minhas coisas. O fato é que todo mundo hoje tem um conjunto de apps no seu celular em que a gente interage diariamente. A gente abre essas apps aí várias vezes por dia, né? O Waze, se a gente vai daqui para ali, a gente abre. O Uber, se a gente vai, enfim, precisa de um táxi, a gente abre. O WhatsApp, a gente abre várias vezes para falar com os amigos. O Instagram, a gente abre umas 3 vezes por dia para saber o que é que estão publicando, idem Snapchat, se a pessoa é mais Snapchat. O Strava, quem pedala, toda vez que pedala, quer saber o que os amigos estão fazendo, né? E, enfim, vocês devem ter outras apps que vocês usam mais. Essas daí são as que eu uso mais. O que é que muda na propaganda dentro desse contexto, né? Não adianta só a gente falar no que aconteceu nesses 10 anos, nesses 20 anos de internet, mas o que é que mudou na propaganda? O que é que fez com que a propaganda mudasse completamente no mundo? Em 2006, né, a revista Time, todo ano, ela elege a personalidade do ano. Em 2006, a personalidade do ano é você, o consumidor, né, o usuário de internet. É o ano em que o User-Generated Content passou a ser a coisa de maior destaque. Isso muda tudo, né? O consumidor passa a ter voz, ele passa a publicar. O consumidor ele passa a ser publicador, ele passa a ser crítico, ele passa a ser avaliador, facilitador, curador, e isso muda tudo na relação com as marcas. As marcas precisam se preparar para um mundo completamente diferente, em que os consumidores têm energia, e essa energia vai ser colocada a favor ou contra as marcas. Acontece que nem todo mundo é tão ativo o tempo todo, né? Em geral, a coisa funciona mais ou menos assim. Uma pessoa publica conteúdo, 10, né? Enfim, 10 pessoas fazem algum tipo de comentário. 100 chegam lá e dão um like, enfim, se manifestam de alguma forma. E 1000 simplesmente olham aquilo, tomam conhecimento e não fazem nada, tá? Se vocês olharem, por exemplo, quem tem Instagram, muito provavelmente vocês podem observar das fotos que vocês seguem, quando vocês abrem lá o timeline, quantas vocês simplesmente olham, né? E vocês continuam seguindo lá, né? Olhar também é legal, né? Enfim, like já significa que eu me manifestei de alguma forma. Comentar, né, e publicar no Instagram, né, é mais raro ainda, né? Então, essa coisa participativa não é participação o tempo todo, não significa que agora tudo é o consumidor que faz e tal. Não, as pessoas participam, mas existem várias formas de participar. E observar é uma forma de participar também. Quando o Nixon se elegeu presidente dos Estados Unidos, as pesquisas não revelavam de onde vinham os votos do Nixon. E aí criou-se uma expressão chamada a grande maioria silenciosa. Eram as pessoas que nem diziam que votavam no Nixon, e votavam no Nixon, mas, enfim, e assim ele se elegeu. Bom, as marcas, então, o que é que elas passam a fazer? Elas passam a conectar pessoas. Esse passa a ser o grande desafio das marcas. Por exemplo, marcas passam a trabalhar como prestadoras de serviço. Então, a Nike, ao invés de estar o tempo todo vendendo os seus produtos, mostrando suas camisetas, seus tênis, ela desenvolve um serviço em que você pode monitorar o seu esporte, estar em rede com os seus amigos
E, com isso, você passa a ter uma conexão dia a dia com a marca e se conectar com os seus amigos através da marca. Então, a marca passa a te prestar um serviço e você passa a ter uma intimidade muito maior com a marca que vai te levar a considerar mais a marca, enfim, nas suas opções de compra. Marca como causa. Essa marca chamada Toms, ela criou um negócio que é extremamente interessante, que toda vez que você compra um sapato dessa marca, eles dão um sapato para uma pessoa na África que não teria como comprar um sapato. Então, muitas pessoas se motivam, ela não precisa fazer propaganda, muitas pessoas se motivam a comprar um sapato dessa marca simplesmente porque ela faz o bem dando um sapato a alguém que não tem condição de comprar. O ponto de promoção e o ponto de venda, ele converge, né? Como que ele converge? Aqui, por exemplo, isso é uma ferramenta de um scan que você está, por exemplo, ao invés de você estar simplesmente fazendo propaganda, você pode estar num ponto de venda e, de repente, você vê um produto que te interessa. E aí você é capaz de escanear o código de barra daquele produto e, imediatamente, isso é uma ferramenta da Amazon, imediatamente você tem as ofertas daquele produto, né? E você pode comprar online. Então, antigamente, se fazia o contrário. Você primeiro pesquisava online para depois ir no ponto de venda e comprar. Aqui você está fazendo a operação inversa. Você vai e usa a loja como showroom e compra online. O que é que muda na mídia? Antigamente, a mídia sempre estava associada com conteúdo. A televisão aberta é 100% financiada por conteúdo. A revista é idem. O rádio, idem. A única mídia que não era atrelada a conteúdo era o outdoor. O outdoor, você simplesmente colocava propaganda numa placa e você não precisava fazer conteúdo. Aí surgem as plataformas e o Google produz 0 conteúdo. O Facebook produz 0 conteúdo. Toda a mídia programática produz 0 conteúdo, mas todos eles estão atrelados a conteúdos de terceiros, tá? E aí surge o conceito de mídia de performance. E o conceito de mídia de performance enfim, começou com os links patrocinados, que a cobrança só acontece se um determinado evento ocorre. Você deixa de cobrar por 1000 impressões e passa a cobrar por clique ou passa a cobrar por um determinado evento. E aí você precisa ter muito mais tecnologia para poder fazer mídia de performance. A mídia passa a ser completamente orientada por dados e, hoje, o grande desafio da televisão como sobrevivência são os ambientes on-demand. O que vai acabar com a televisão aberta, a cabo, não sei o quão rápido, é o on-demand, o vídeo on-demand. Coisas como Netflix, HBO Go, e os próprios canais de televisão vão criar suas plataformas on-demand que já estão lançando no formato de assinatura. Isso vai acabar, num determinado momento, com essa televisão contínua ou diminuir muito a sua audiência. No Brasil, 9% dos domicílios já tem algum dispositivo de on-demand. Se a gente olhar para o ecossistema de propaganda, remuneração por performance é o que se fala. Todos os clientes querem pagar as suas agências com base em performance. Todos os clientes querem a parceria. Todos os clientes querem resultados. E esse é o mantra da propaganda. Resultado, né, performance, e, normalmente, as relações vão se transformar em relações que têm um fee, que pagam uma equipe dedicada ao cliente, e, se isso performa, o cliente paga mais. Senão, o cliente não paga mais. Mídia programática passa a ser a mídia da vez. Outro dia, o CEO global da Dentsu, Idis Network, estava aqui no Brasil, e ele fez uma previsão de que, daqui a 10 anos, toda a mídia no mundo vai ser comprada de forma programática, né? Então, eu não sei se vai ser 100%, mas que caminha nessa direção, com toda certeza.
Bom, para isso você precisa ter monitoramento de resultados 24/7, 365 dias por ano. E a ferramenta para monitorar isso são dashboards que acompanham séries temporais e acompanham resultados em tempo real, para que você possa, com muita agilidade, mudar, transformar as campanhas, tomar decisões rápidas. Né? E o conceito de War Room passa a ser um conceito importante no marketing. Então, em determinados eventos, por exemplo, que você está executando determinadas campanhas em que elas estão acontecendo em tempo real, montar um War Room passa a ser alguma coisa fundamental, passa a ser uma cultura, uma disciplina do marketing que antigamente não existia. Mudança de pensamento também. A propaganda sempre pensou flights, sempre pensou campanhas. Agora, ao invés de você ter o flight, que normalmente era um flight de 3 semanas ou de 1 mês, você tem que pensar na mídia do contínuo. Você tem que estar 365 dias atendendo o seu consumidor. Tudo bem, você pode dar impulsos, que são as campanhas circunstanciais, mas a sua presença receptiva ela está no ar 365 dias por ano. E você tem que estar presente nos buscadores, você tem que fazer mídia programática, mídia contextual, para que o consumidor sempre te encontre, para que o consumidor encontre a sua marca sempre como uma solução, 365 dias por ano. Os clientes vão demandar cada vez mais um conhecimento sobre o consumidor. Por quê? Porque se a gente conhece bem o consumidor e é capaz de modelar quem é esse consumidor, o que é que ele deseja, a gente pode ser muito mais assertivo, seja na precisão de encontrá-lo, seja no contexto em que a gente deve falar com ele. Tá? Então, cada vez mais, as estratégias de mídia elas vão falar de 2 coisas, cobertura, né, e precisão, que é esse conceito de wide and sharp. Né? Como é que eu consigo falar com muita gente, mas falar com as pessoas precisas, nos momentos precisos, nos contextos adequados. Não existirá mais publicidade sem tecnologia, e, enfim, isso é uma coisa que eu acho que é consenso. E a grande questão é quem será capaz de inovar nesse cenário de mudança. Quem for capaz de inovar, certamente vai, enfim, planejar não só a sua obsolescência, mas a obsolescência do seu concorrente e fazer a construção do futuro. Então, essa é a internet que a gente fez nesses 20 anos e que a gente vai continuar fazendo pelos próximos anos, que não serão só 20, serão muitos anos aí para nossa frente. Essa história está só começando. Obrigado, gente.